Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Vamos ler a partir do versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Jesus Cristo estava pregando. Eu aceito. Muito obrigado. Jesus Cristo estava pregando. Todos os que estavam ali eram judeus. Se você olhar para trás, você vai ver a discussão. No início da era cristã, os cristãos eram judeus, porque a salvação vem dos judeus. Tudo começou ali. Agora, Jesus falou, foi rebatido e tudo mais, mas chegou um momento em que alguns judeus creram nele. Creram. Ponto de partida, fé. Jesus agora se volta para esse grupo de judeus que creram nele. Está escrito aqui, precisa estar escrito. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Esta palavra é para quem já ouviu a palavra e creu. Aí Jesus se dirige a esse povo que já creu como nós e diz para eles uma condicional: se permanecerdes nas minhas palavras. Muito obrigada, querida. Se vocês já creram, uma coisa é crer e a outra é permanecer. Se permanecerdes nas minhas palavras, então sereis verdadeiramente meus discípulos. Consequência: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeira coisa, para formar um discípulo, é que ele permaneça nas palavras de Cristo. Está escrito. Agora, o que é permanecer na palavra? Eu estou aqui na igreja, na comunidade da Terra Santa. Eu ando aqui, eu respiro aqui, eu como aqui, eu me movo, eu danço, eu pulo, eu canto na Terra Santa. Eu permaneço, eu estou. Na hora que eu sair daqui, eu já não estou mais na Terra Santa. Então, condição sine qua non
para que você tenha a libertação, é que você seja discípulo. E para ser discípulo, precisa permanecer na palavra. Deus tem uma palavra para você? Tem. E nós é que pensamos que Deus está lá nas nuvens, velho, de barba branca, cabelo branco, como inventaram, todo branco, coitado dos pretos, sabe? Aquele Deus que já fiz tudo, agora me aposentei. Não. Não. Deus continua sendo o Deus Criador. Quando Ele resolveu formar você no ventre da sua mãe para ser igreja do século 21, Deus não botou prego sem estopa. Lá no ventre da sua mãe, Ele trouxe uma porção de atributos, colocou em você e uma palavra. Para você resplandecer a glória dele aqui, no meio desse caos. Agora, o seu tempo é agora. No tempo de Ezequiel, Ezequiel fez tudo o que tinha que fazer. No tempo de Elias, Elias fez tudo o que tinha que fazer. Hoje é o seu tempo. Abra o olho, porque você tem algo para fazer aqui. Quantas vezes pensamos que as coisas acontecem por acaso? Não, meu irmão. Deus tem um plano estabelecido e Ele não vai mudar, porque nós erramos. Você pensa que Deus ficou chocado com Adão e Eva? Não. Deus podia ter acabado com Adão e Eva e começado tudo de novo, não é? Quem fez Adão, faz Adão de novo. Quem faz Eva, faz de novo. Deus disse: não, o meu plano é com esses dois. Então Deus resolveu que da semente deles traria a redenção. Pronto. Resolveu porque havia um plano estabelecido. Por acaso, Deus ficou histérico quando a humanidade deteriorou a tal ponto, houve mixigenação, a humanidade apodreceu. Deus simplesmente mandou o dilúvio e salvou uma família. A família de Noé, porque andava com Deus. Não quebrou a linhagem de Adão, porque Noé descende de Adão. A humanidade continua vindo de Adão. Por acaso, Deus ficou desiludido com Sodoma e Gomorra? Ficou desesperado, vou dar cabo do mundo? Não. Deus fez o que tinha que fazer. Antes tirou Ló de lá por causa de Abraão. Sabe por quê? Como a palavra está escrita: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não vai ficar frustrado. Deus não entra em desespero. Deus não fica chocado. Deus não fica histérico.
Deus não fica desiludido, porque Ele tem um plano. E o plano de Deus nunca será frustrado. Vai acontecer. Quantos de nós que estamos aqui já fizemos tudo contra a igreja? Lembra do tempo que você detestava evangélico? Olha você aqui agora, quebrou a cara, hein? Tinha tanta raiva. Hoje você deixa a sua sexta-feira à noite e vem para cá para ouvir uma véia, uma preta véia. Que é isso, meu chapa? Coisa mais ridícula. Por quê? Lembra dos anos passados que você achava isso ridículo? Pois é, por quê? Porque Deus tem um plano para você. É por isso que você está aqui. Olha, você acha que Deus não podia ter deixado Jonas se danar? Porque o homem chato e trabalhoso é Jonas. Puxa vida, só Deus. Que sujeito. Mas Deus botou lá um peixe grande que nem digerir Jonas o peixe conseguiu. Ele era tão intragável que nem o peixe o digeriu. Porque Deus tinha um plano para Jonas. O plano de Jonas foi frustrado, mas a vocação dele foi salva. Plano de Deus. Quando nós lemos aquela passagem de Jeremias 18, Deus ali explica esse modo dele olhar as coisas. Nós vemos ali Deus mandando o profeta na casa do oleiro. Desci, o profeta conta para nós, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O oleiro tinha tanto barro. Que oleiro é esse? Pega um pouco de barro e vai lá e trabalha. O vaso entortou. O oleiro parou tudo, apertou tudo, fez uma bola, o mesmo barro. Jogava fora, pegava outro barro. Não, mas é esse aqui. O meu plano é para essa bola de barro aqui. O barro somos nós. Nós somos feitos do pó. E aí ele fez tudo de novo. Ficou bom. Você entendeu? Que Deus não joga fora você, porque Ele tem um plano. Você pode entortar. Pior para você, vai ser amassado. Mas vai dar conta do que Deus quer, porque Deus é todo poderoso. Qual é o plano de Deus? Que Ele vai botar em você palavra e espírito, e vai fazer de você filho dele. E você vai viver para a glória dele, sim. Olhe bem, quando Jesus diz, se você já creu, já. Então agora aqui ele pegou o povo que tinha crido e diz para esses que creram: agora, se vocês
permanecerem nas minhas palavras. Sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês serão verdadeiramente meus discípulos. A consequência disso é que vocês vão conhecer a verdade. E é a verdade que vai libertar vocês desse Egito. Vamos ver um pouco sobre isso. Um dia, Jesus vai falar dessa verdade para uma mulher que estava na escravidão. E esta mulher, nós conhecemos bem a história dela, está aqui em João, no capítulo 4, é a famosa samaritana. Famosa samaritana. Jesus Cristo resolveu que era o dia, ele estava descendo da Judeia para Galileia. Resolveu passar por um caminho que cruzava a terra dos samaritanos, Sicar. E ele chegou ali para ficar meio-dia. Naquela época, um judeu não conversava com uma mulher se ele estivesse só. Principalmente se fosse uma mulher samaritana. Porque os judeus se consideravam superiores aos samaritanos. Por quê? Porque os judeus de Judá, capital em Jerusalém, ficavam na parte de cima, Jebus, nas montanhas de Jebus, Jerusalém, dos Jebuseus, obrigada filha, ficava lá. Os samaritanos, as outras tribos, ficaram mais embaixo, depois de algumas mudanças com a capital em Samaria, depois da morte de Salomão. Esses judeus que ficaram aqui, formaram o reino de Israel, eles se misturaram com outros povos. Então, os judeus que ficaram em Judá eram considerados raça pura, tinham pedigree. Os judeus samaritanos eram considerados misturados, híbridos, mulatos, vira-lata. Então, eram misturados com povos gentios. Jesus Cristo chega ali. Tinha uma mulher, nós conhecemos bem a história dela, não vou me prender muito nisso, mas ela tinha que ir buscar água meio-dia. Por quê? Porque naquela época quem carregava água era mulher. E ela tinha uma má fama, também pudera. Naquela época a mulher estava no 6º marido. Então, quando ela chegava de manhã cedo, todas as mulheres estavam no poço para carregar água para casa. Fazer a refeição matinal, dar banho nas crianças e tudo mais. E quando ela chegava, todo mundo virava a cara e começava o tititi, porque lá era o point. E ela se sentia mal naquele ambiente, porque ninguém falava com ela, ninguém queria ser amigo dela, ela era um horror. Então, as mulheres voltariam de novo, de tardinha, para abastecer a casa de água novamente. Ninguém ia ao poço, meio-dia, sol a pino, aquele sol do Oriente Médio. Eu cheguei a pegar 60 graus quando eu morava lá. Só que tem uma coisa, a mulher, para não passar por tanta humilhação, ela decidiu que ela ia buscar água no poço meio-dia, porque ela não tinha que enfrentar o muxoxo de ninguém, a fofoca de ninguém. Então era o horário dela.
Agora você entende por que Jesus chegou ali meio-dia? Porque ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. Só que ela não sabia. Chegou a hora. O plano de Deus na vida dela. Um dia não chegou na sua, chegou na minha, chegou na dela. Quando a mulher chega lá, ela que estava acostumada a chegar e não tem ninguém, naquele dia tinha alguém. Para piorar era homem, e para piorar ainda mais era judeu. Pronto. Olha que quadro. E ela chegou lá, deve ter aceitado os véus. Uma mulher que está no sexto marido sabe fazer mesuras. E Jesus está lá, encostadão. Os discípulos tinham ido para a cidade para fazer o supermercado. Aí, ele diz para ela: mulher, dá-me de beber um pouco da tua água. Hein? Olha já. Como é que, sendo tu judeu, tu vens pedir água a mim, que sou mulher, e mulher samaritana? O que é que ela estava dizendo? Aquela mulher estava confrontando uma situação. Ela estava dizendo: vocês são tão hipócritas, que quando vocês têm uma necessidade, vocês quebram todas as regras. Porque você está com sede, eu tenho água. Aí você quebra os princípios, Você fala com mulher, Até se for uma samaritana hipócrita. Foi isso que a mulher estava dizendo para ele. E ele, com aquele jeitão de ser Jesus, ele diz para ela: se tu conheceras o dom de Deus e aquele que te pede de beber, tu me pedirias. Tu me pedirias e eu te daria água viva. A mulher pensou: ele é doido. Então é por isso que ele está aqui, que ele é doido. Um judeu, sozinho, na beira do poço, com sede, precisa que eu tire água para ele, está dizendo que tem água viva, ele é doido. Agora eu entendi. A mulher entra imediatamente num processo de ajuda psicológica. Ela vai dizer para ele: ei, acorda, vem para real, judeu, tão jovem, quem sabe tão bonito e com a cabeça ruim, rapaz. Você não tem com que tirar água do poço, entendeu? Entendeu que você não tem. E o poço é fundo. Caiu na real, judeu. Caiu que você não pode nada. Você está na minha mão. Ele olhou para ela e disse: quem beber dessa água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu tenho para lhe dar, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der formará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: ele é doido mesmo. Ele é doido. Ele é doido. Ele tem tanta água e está com sede. Ele está me pedindo água. A mulher se gabou do poço.
Você vê aqui uma coisa, a mulher falando do poço, Jesus falando da fonte. Ele apontava para algo mais alto que nunca se esgota. E a mulher falando de um poço limitado e se gabando dele e achando que ali é que era bom. Eles foram andando. Chegou o momento que ela disse, não tinha jeito para convencê-lo. O cabra era duro na queda. Ela disse, então pronto, zera tudo, me dá essa água aí. Vamos embora, eu quero ver você me dar essa água. Porque a minha está aqui. Ele disse, eu dou sim. Mas vai chamar o teu marido. Ele foi com o dedinho assim, tchum, na ferida. A ferida da mulher era marido. Ela teve o primeiro, não deu, o segundo não deu, o terceiro não deu, o quarto não deu, o quinto não deu. Estava no sexto, já dizendo, não tenho marido. Então ela tinha uma sede. De quê? Marido. Ela tinha uma sede. Ele disse, bem disseste agora, não tenho marido porque 5 tu já tiveste. E este com quem vives ainda não é teu marido. Ela, eita, vejo que tu és profeta. A mulher era danada. Primeiro tu és judeu, agora tu és profeta. Daqui a pouco ele vai dizer para ela, eu sou o Cristo. Vamos parar aqui para ver o que isso tem a ver com João 8:31, com discípulos. Aquela mulher, a alma dela era sedenta. A gente tem sede. Lá na infância, alguma coisa foi roubada dela. O que é marido? Marido na Bíblia é amparo, é proteção, é segurança. Isso é marido. Marido é aquele que cobre, que provê, que ampara, que entrega a própria vida para proteger a esposa. Aquela mulher, quando ela saía de um marido para o outro, ela estava em busca da proteção, do amparo, da segurança que lhe foi tirada. Quantas crianças hoje, eu canso de dizer isso, pais, amem suas filhas, porque a menina precisa dessa segurança masculina do pai. Eu fico tão feliz quando eu vejo minhas netas com meu filho. Eu sei que elas não vão buscar marido por proteção. Elas vão buscar um lar para elas começarem. Porque ela tinha uma sede. Por isso Jesus falou de água. Olha, todos nós carregamos uma sede. Você lembra quando Deus estava criando o universo, a terra? Lá no versículo 11 de Gênesis 1, ele diz assim: terra, produza árvores. A terra se virou no mover da palavra de Deus, se virou e produziu árvores. As árvores são tão absolutamente conectadas na terra, que quando você arranca a árvore da terra, a árvore morre. No versículo 20, Deus diz: águas produzam peixes. As águas se viraram na ordem que saiu da boca de Deus, produziram peixes. Os peixes são
tão conectados com a água, parte da água, que quando você tira o peixe da água, ele morre. Quando Deus foi fazer o homem, o que foi que ele disse? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que é que Deus estava dizendo? Deus produza o homem. O homem é produzido de tal maneira conectado com Deus, misturado com Deus, que o dia que o homem é separado de Deus pelo pecado, o homem morre. Houve morte. Mas o princípio, a saudade de Deus ficou. Tem uma palavra em português que vem de dois termos gregos, nostos e algos. Saudade de casa vem para o português como nostalgia. Existe uma saudade, existe uma tristeza, existe um vazio. O salmista chega a gritar: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma. Esse salmo, quando você vê em inglês, ele diz: I the deer pants for the streams of water. Assim como o veado faz assim, ó. Porque quando chega na época da caça às corças, chega o momento que a corça já não corre para salvar, para se livrar dos cães ferozes. Ela vai procurando uma corrente de água no meio da floresta que eles chamam glen, para molhar a garganta, porque ela já está arfante, a garganta está seca, ela vai morrer. Então, assim é que está a minha alma por ti, Senhor. A minha alma está. É assim. Esta saudade ficou em todos os homens. Leva pessoas à ansiedade, ao desespero. Esta mulher, ela tinha uma alma sedenta. A fonte da água viva estava ali, mas ela não enxergava. Jesus Cristo, quando diz para ela: 5 maridos tu já tiveste, este com quem vives ainda não é o teu marido, vês que tu és profeta. Qual o lugar da adoração? Ela mudou o assunto. Tocou na ferida. A mulher agora mudou para assuntos espirituais. Olha, nossos pais adoram nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Onde é o lugar da adoração? Porque os judeus continuavam adorando em Jerusalém, no templo, mas os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Qual é o lugar onde se deve adorar? Onde é o lugar de adoração? Aí ela entrou no nosso assunto. Jesus disse para ela: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. A adoração localizada está com os dias contados. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora e já chegou. Agora vamos entrar no nosso assunto de João 8. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus
adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora vamos fazer uma coisa matemática, porque a Bíblia é simples, a palavra de Deus é simples, o Evangelho é de uma simplicidade tão grande que a gente vê crianças querendo ir para Jesus. Como é que as pessoas iriam adorar em espírito, se o Espírito ainda não tinha vindo? Como que podia adorar em espírito, se o Espírito Santo não tinha vindo? E no Antigo Testamento, a unção era só para reis, profetas e sacerdotes. Não tinha condição. Era preciso que Deus enviasse a sua palavra, e a palavra abrisse para o Espírito. A palavra é Jesus. Ele é a rocha. Não é? Se lembra de Jesus na cruz? Quando o soldado abriu aqui, produziu água. É o Espírito, é a água que sai da rocha. Lembra aquela rocha que caminhava com o povo no deserto, tocou na rocha, ela produzia água? Só produzia água quando era ferida. A rocha precisava ser ferida lá na cruz para produzir a água. Jesus precisava ser ferido para produzir o Espírito para nós. Então, quando nós olhamos esta palavra aqui, Espírito e verdade, nós precisamos lembrar que nós somos a raça eleita para isso, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Por quê? Porque hoje nós podemos adorar, porque nós temos a palavra e nós temos o Espírito. Então nós podemos adorar ao Pai como o Pai deseja, em espírito e em verdade. Quando Jesus diz que se você permanece na minha palavra, você vai ser discípulo. E a consequência é que você vai conhecer a verdade, e a verdade é que vai libertar você. Quantas vezes nós vemos pessoas dentro da igreja cativos? Cativos porque não andam na palavra. Nós estamos formando evangélicos e não discípulos. Meus irmãos, eu chamo a atenção disso, que eu fiquei anos na minha vida dentro da igreja. Eu era uma evangélica. Eu dizia, eu sou crente. Eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não ponho biquíni, eu não ouço música do mundo, eu não vou na boate. Por acaso, Eva botou biquíni lá no Éden? Adão fumou. Adão bebeu. Adão não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas. Então, a gente precisa acabar com a história de achar que pecado é beber, fumar, xingar a mãe dos outros. Não. Pecado é ofensa a Deus. Pecado é ofensa a Deus. Todas as vezes que você ofende a Deus, você pecou. E o salário do pecado é morte. Só tem uma coisa que nós precisamos nos esforçar. É para nos movermos, para andarmos, para produzirmos na palavra de Deus. Quantas vezes nós não estamos nem aí? Agora, como nós vamos andar na palavra?
se não conhecemos a palavra. Por isso nós precisamos conhecer, para saber o que fazer, para andar na palavra. Quantas coisas a gente vê que as pessoas não fazem, não se movem na palavra, porque não sabem. Não sabem. Eu estava falando com uma mulher. O filho dela resolveu debandar e sair de casa. Foi viver com outro homem. E eu estou vendo essa mulher sofrer. É duro para os pais, é humilhante, é doído, sangra a alma. Eu não gostaria que isso acontecesse com ninguém, porque eu vou dizer, a minha filha eu enterrei quando estava com 24 anos, mas eu sei onde ela está. Agora, ver uma filha jogada por aí, levando uma vida devassa dessa, é muito danado, é muito difícil, é uma ferida aberta. Então me dói o coração, mas o que é que eu vou fazer? Essa mulher vem sofrendo há anos com isso, e ela me procurou. E já que ela me procurou, eu não posso negar a verdade. Eu disse para ela, porque ela conhece a palavra, eu disse para ela: senta aqui, minha irmã. Abra sua Bíblia no capítulo 15 de Lucas. Eu não ia falar isso aqui, mas eu estou recebendo um comando para falar. Então eu vou entregar. Jesus Cristo aqui conta 3 parábolas de perda e restauração. Primeira perda, ovelha. Perda e restauração de vida. A Bíblia diz que aquele homem perdeu a ovelha. Está escrito. É Jesus que fala. Ele foi, deixou 99 no deserto, foi atrás da ovelha que ele tinha perdido. Está escrito lá, Lucas 15. Ele tinha perdido. Foi ele que perdeu. Jesus é muito claro, ele não deixa nada obscuro. Ele perdeu. Achando-a, a Bíblia diz, da que se perdeu foi encontrar. Olha, perda e restauração de vida. Ele foi buscar a ovelha. A segunda é a parábola da dracma perdida. Dracma é valor. Valor que se perde dentro de casa. Quando a mulher percebeu que um dos valores tinha sido perdido dentro de casa, ela disse: minha casa está no escuro, eu não estou podendo ver onde está o valor. Ela acendeu uma candeia. Quando acendeu a candeia, tinha lixo. Pegou a vassoura, procurou diligentemente até encontrá-la. Reuniu as amigas e disse: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a dracma que eu tinha perdido. Perda e restauração de valores. Eu não sei qual foi o valor que foi perdido dentro da casa dela. Se foi o valor da honra, da dignidade, do respeito, da obediência, mas um foi. Perda e restauração de relacionamento. Jesus põe um pai com um filho. O filho toma a decisão: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, porque eu já vou. O que é que esse menino estava dizendo para o pai? Eu não quero ficar na sua presença, eu não quero ficar na sua casa, eu não quero ouvir a sua voz, eu não quero vir aqui nem quando você morrer. Vou embora.
O pai não tinha que dar nada para ele, porque herdeiro só tem direito depois que o pai morre. Mas o pai deu, ele foi embora. O homem foi atrás da ovelha, encontrou e trouxe. A mulher procurou a dracma até encontrar. Quem foi atrás do filho pródigo? Ninguém. Foi o único que ninguém foi buscar. É Jesus que está ensinando. O pai deixou de amá-lo? Não. O pai esperava, preparou o retorno, cevou novilho, preparou anel, preparou roupa, desejoso, sofrendo, chorando, foi atrás? Não. Se aquele rapaz tivesse quem der para ele um sanduíche todo dia, ele não tinha caído em si, ele não tinha se arrependido para voltar. Ah, mas é meu filho, eu amo. Você ama ele. E a palavra de Deus, na hora que vale, você sai da palavra, porque você ama o seu filho e Deus não ama, não? É você que provê para o seu filho o ar que ele respira. Você sabe fazer filho? Sabe? Quando você descobriu, ele estava no seu ventre. Então você fica abastecendo seu filho para ele continuar no pecado, atrapalhando o processo. Mas o que é que eu vou fazer? Como Jesus Cristo disse: prepare o novilho, o anel e chore, porque seu filho vai chegar no final do poço e vai reconhecer. Você está atrapalhando o processo. Você está atrapalhando o processo, porque você saiu da palavra. Vale a pena entrar na palavra quando é uma coisa, mas quando é contra você, seu filho está desse jeito, porque você se afastou da palavra de Deus. Você faz para mostrar para os outros que você é uma mãe maravilhosa, que você ama. Abre o olho, meu irmão. Se você que creu permanece nas minhas palavras, então sereis verdadeiramente meus discípulos. Não é fácil permanecer na palavra, porque esta palavra é a palavra de um outro reino, meus irmãos. É do reino de Deus. É duro, é difícil, dói. Mas Jesus Cristo mandou fazer discípulos. E para você conhecer a verdade, tem que ser discípulos, senão a verdade jamais lhe será revelada. Porque a verdade vai sendo revelada pouco a pouco. Revelação significa ir tirando o véu, e você vai entrando no mistério da palavra. Quando Jesus Cristo vem para a sua vida, você se rende a Ele, você descobre a primeira coisa, que era Ele que andava atrás de você. Era Ele que estava mexendo os pauzinhos. Era Ele que estava trazendo situações para você, até a hora que você... Sabe aquela história de Zaqueu? Zaqueu lá em cima, porque queria ver, louco para ver Jesus. Jesus: ei, desce daí depressa, porque a mim me convém entrar na tua casa. Ei, Zaqueu, sou eu que quero entrar na tua casa, rapaz. Sou eu, porque eu te amei primeiro, porque eu estou te vendo aí em cima há muito tempo, Zaqueu. Vamos embora. Um dia ele fez assim com você, não foi? Um dia ele fez assim. Tudo começou.
A Bíblia diz: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava, tomava conta da superfície das águas, nada acontecia. Até a hora que Deus foi lá, olhou, haja luz, pá, tudo começou. Sua vida estava um caos, só escuridão, problema, dor, desesperança, mas o Espírito estava tomando conta, esperando a hora. Até a hora que veio uma palavra no caos da sua vida, e você, que palavra foi aquela que eu ouvi? Que pastor é aquele ungido? Que missionária doida é aquela? Olha como eu estou. Você ficou doidinho. Hora de Deus. Tudo está estabelecido por Deus. Ninguém pode ensinar a Deus coisa alguma. Uma vez Ele chama você para crer. Na hora que você crê, tem um recado para você: permaneça agora, daqui em diante, nas minhas palavras. Sabe o que é permanecer? Andar, viver na palavra de Deus. Hoje é sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite, nós vamos falar sobre essa permanência na palavra, sobre andar na palavra, sobre nos movermos na palavra, parirmos na palavra, vivermos desta palavra. Que aventura espetacular! Você vai ver como é bom. Se permanecerdes nas minhas palavras, então sereis verdadeiramente meus discípulos. O que vai acontecer com você? Você vai conhecer a verdade, a promessa de Jesus. E o que é que a verdade vai fazer com você? Libertar. Nós vamos falar sobre libertação também. Até lá, eu queria que você meditasse. Última coisa hoje, antes de dormir. Eu tenho um comando de Deus para levar as pessoas à meditação. Há 2 anos Deus vem me botando isso no coração. Eu não encontrei quem me ajudasse. Deus trouxe agora, a partir de fevereiro, eu estou com um programa no YouTube, todos os dias, 9 horas da manhã, 13 minutos. Toma o versículo, lê o versículo, eu explico o versículo, a gente medita no versículo e ora 2 minutos. Todos os dias de segunda a sexta. Hoje eu quero pedir a você, antes de dormir, você vai comer aqui esse versículo agora. O temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Esta palavra que o autor da carta aos Hebreus escreve, ele estava pensando em alguma coisa, ele já tinha se referido a uma situação antes, e ele conclui no versículo 28, por isso tudo o que nós falamos, por isso tudo o que vocês leram, por isso, vamos tomar uma decisão. Recebemos nós um reino inabalável. Então, ele estava falando de reinos que são abalados, reinos que passaram. E quando ele diz isso, ele nos aconselha. Já que nós vimos isso tudo acontecer, está provado, porque a história, ela fala junto com a Bíblia, só que a Bíblia fala mais alto, porque fala para o que está acima do sol. A história já mostrou, a história já provou, vocês não viram o que aconteceu, então agora
Vamos chegar à conclusão. Nós recebemos o reino inabalável. Por isso, então, vamos reter essa graça. Vamos servir, então, a Deus com reverência e santo temor. Mas vamos servir a Deus de modo agradável a Ele. Olha, e ele conclui no versículo 29 dizendo: porque o nosso Deus é fogo consumidor. E quando nós falamos em reinos, é sempre bom vermos o que Deus falou antes que os reinos todos existissem na terra. Deus falou abertamente como eles seriam. O maior imperador da terra que existiu foi Nabucodonosor. Ele foi o imperador do maior e primeiro império da terra, que foi o império da Babilônia. Nós sabemos que Deus deu a ele tudo o que ele queria para ser o maior imperador. Está escrito quando nós lemos o livro do profeta Jeremias. Mas um dia ele já tinha feito tudo, já tinha conquistado tudo, já tinha tudo. Ele deitou na cama dele, ficou pensando: o que vai ser da Babilônia depois de mim? Como será o mundo? Como será o governo do mundo? O que vai acontecer? Eu creio que ele queria ver o que ia acontecer. No futuro está muito claro no livro do profeta Daniel, e ele dormiu. E ele teve um sonho. E nesse sonho, Deus vem e mostra para ele como seriam os governos. Como seria o mundo no governo do homem? O que ia acontecer na terra sob o governo do homem separado de Deus? Então, houve todo um esquema até que Daniel vai decifrar o sonho que ele teve, porque foi aquela estátua multimetálica, com a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés metade ferro, metade barro. E foi uma confusão, ele queria matar todo mundo, os caldeus. Como que esses homens iam decifrar um sonho tão espiritual se eles não tinham o dom de Deus? Até que Daniel orou e Daniel interpreta. E ali Deus estava falando para Nabucodonosor exatamente como seriam todos os impérios daqui da terra, até chegar o reino inabalável. Deus descreve, primeiro, a cabeça de ouro representa o primeiro império babilônico. O peito e os braços de prata. O império babilônico cai e pega o império medo-persa. Depois sai e pega o império greco-macedônico. E depois ele cai e pega o império romano, que não cai, mas se dissolve. E ele vai se dissolvendo e desaparecendo e se mistura com barro, que é essa democracia que está aí. Mas se nós formos olhar, nós vemos a degeneração da qualidade do governo. O primeiro é ouro, metal preciosíssimo. Depois ele piora, é prata. Ainda é metal? É, mas piorou, é inferior. Depois vem o bronze, ainda é metal, mas bem pior do que a prata e do que o ouro. Depois vem o ferro, piorou muito, né? E depois o ferro misturado com barro, que não dá uma liga de jeito nenhum, fica uma confusão. E nisso Deus mostra que todos os governos da humanidade serão como metal. Não importa se ele é prata, se é ouro, se é bronze, se é ferro, ele é metal. Ele pode estar até um brilho aparente, mas ele não tem vida, ele é frio, ele é duro.
e ele não tem comunhão com Deus. Ele é criação. Deus mostra isso, e é interessante que no versículo 2, no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, no versículo 44, quando Daniel acaba de dizer a interpretação do sonho, com aquela pedra que é solta, sem auxílio de mãos humanas, vem e toca na estátua e tudo se transforma em pó. O ferro, o bronze, a prata e o ouro viram pó e são levados pelo vento. Não importa se é ouro, se é prata, tudo vira pó quando essa pedra, essa rocha bate ali. Então, quando ele termina, ele diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Por isso, recebendo vós este reino inabalável, retenhamos então essa graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aliado a isso, vem então a visão de Daniel. Quando Daniel tem a visão, Deus mostrou como seriam os governos, e Deus então vai mostrar o caráter dos governantes, o caráter dos imperadores. E ele tem a visão dos 4 animais no capítulo 7. Ele diz que estava olhando e viu sair do grande mar, do mar grande que ele chama, que é, na posição que ele estava ali na Pérsia, era o mar Mediterrâneo. 4 animais. O primeiro era um leão, mas ele tinha asas de águia, então era o leão alado. O segundo era um urso. O terceiro era um leopardo. E o quarto é um animal indescritível. Todos nós sabemos como é um leão, um urso, um leopardo, porque já vimos no zoológico, ou sei lá, não sei se alguém já fez um safari na África, ou mesmo nós vemos em filmes, a gente tem noção, mas esse quarto animal é indescritível, porque ele tinha 10 chifres. Imagina, vem outro chifre menor, que destrói 3 chifres e ele fica sozinho e tem um olho e uma boca que profere blasfêmias. Ele tem os dentes de ferro, ele sai esmagando, se refere ao Império Romano. Mas aqui, ele mostra o caráter, nesses 4 animais, o caráter dos governantes. Não importa se era do Império Babilônico, ou Medo-Persa, ou Greco-Macedônico, ou Romano, todos são sanguinários, todos são impiedosos, todos são famintos, todos são insensíveis, todos são predadores, todos são animais. Então, quando Deus mostra essa visão para Daniel, ele deixa claro e fica muito claro para nós na descrição da profecia, e eu estou falando isso porque nós sabemos que a espinha dorsal e as costelas de toda a profecia bíblica está no livro de Daniel. E este homem, Daniel, como homem, é um exemplo para todos nós, por causa da vida de oração. A liderança desse homem numa época
e numa condição que qualquer outro ficaria esmagada. Ele reagiu, mas ele reagiu por causa da fé. A fé de Daniel trouxe para ele a segurança: eu vou orar. Quando ele sabia que ele estava condenado à morte, porque ele não ia se curvar a adorar um homem, ele soube de tudo, mas ele não se moveu do seu lugar de oração. A Bíblia diz que ele subiu na sua casa, na parte de cima, nas 3 vezes que ele orava por dia, e do mesmo jeito, com janelas abertas, ele não escondia dos outros a sua fé. Ele levantou as mãos na direção de Jerusalém e orou e adorou, sabendo que aquilo lhe custaria a própria vida. A vida de oração desse homem faz com que nós cheguemos à seguinte conclusão: afinal de contas, será que eu estou orando? Qual é a minha intimidade com Deus? Porque Deus se faz presente, sacode, traz um terremoto numa cela fétida em Filipos, porque Paulo estava orando. Porque Deus responde e se faz presente na vida de Daniel. Daniel orou, e porque orava e porque não desistiu de orar, ele foi passar a noite para ser morto na cova de leões famintos. E o mais interessante é que ele dormiu. E os leões tomaram conta do sono dele. Quem não dormiu foi o rei. O rei não pôde dormir, mas ele dormiu. O que é isso que acontece na vida desses homens? Será que nós não podemos parar um pouco para pensar? Eles também descendiam de Adão, o primeiro pecador, como nós. A diferença é que eles não tinham. Daniel, não tinha ainda o Evangelho, não é? Não conhecia Jesus, nunca tinha ouvido falar de Paulo, de Pedro, de Tiago, dessa gente boa que nós conhecemos. Nós já recebemos tudo, nós estamos de barriga cheia. O que será que está acontecendo conosco? E nós precisamos abrir os nossos olhos, porque por tudo que se tem feito, e este ano eu sinto no meu coração uma urgência de pregar mais e mais Apocalipse e Daniel, fazendo uma comparação entre os dois. Homens que oram e que recebem de Deus a revelação. Revelação. Deus tira o véu das coisas para eles. Quando você vê a vida de João, outro homem de oração. Mês passado, eu cheguei em Pátimos e eu fiquei impressionada porque não mudou nada. Há mais de 20 anos eu vou a Pátimos. E cada vez que eu vou, eu vejo a mesma coisa. Uma ilha desértica. Quem já foi lá sabe, não tem nada. Nós estávamos com 80 e poucas pessoas, precisamos nos dividir em 3 ou 4 restaurantes, porque não havia um restaurante para atender todo mundo, nem metade. Não se pode dizer que é uma ilha turística, não é. Mas é uma ilha que caiu na infelicidade do ocultismo, do misticismo. As pessoas são levadas lá e eles se gabam, porque aquela ilha tem lugares que você vai e você ouve uma voz.
João ouviu uma voz. Então as pessoas vão lá para buscar ouvir voz. Acontece que Deus não levou João para ouvir qualquer voz. Não é porque na ilha se ouve voz. O que Deus queria então? Ele queria João a sós com ele. João no meio do burburinho de Éfeso. Olha, João estava pregando a palavra como você prega, meu irmão. João estava no meio da igreja de Éfeso como você. João estava trabalhando no reino como você. João estava fazendo o trabalho de Deus como você. Mas por que Deus o tira desse trabalho ali da igreja e o leva para Pátimos? Quem já esteve em Pátimos sabe, 4 horas pelo menos para você chegar lá atravessando o mar Egeu. Por que Deus o tirou de lá? Por que Deus queria um encontro a sós com ele? Deus queria falar. E o assunto era sério, porque todo o assunto de Deus é muito sério. João estava frustrado porque ele queria ficar na igreja pregando. Ele sentia a necessidade de pregar. Pelo que nós podemos ver historicamente, ele era o último apóstolo daqueles que viveu com Jesus, que estava vivo. Ele sabia toda a história, ele conhecia Jesus desde que ele era muito jovem. Ele viu Jesus pregando, ele viu Jesus operando milagres, ele viu Jesus dormindo, ele viu Jesus acordado, ele viu Jesus rindo, Jesus chorando, Jesus preso, Jesus condenado, Jesus crucificado, Jesus morto, ressuscitado, subindo aos céus. Ele conhecia o Mestre. Ele queria anunciar esse Jesus da sua intimidade. Esse Jesus que nós temos pela fé. João tinha pela fé e ele tinha pelo conhecimento. Nós temos pela fé e temos o conhecimento pela sua palavra. Vocês são pastores, vocês são líderes, vocês estão envolvidos no reino aqui na terra. Mas às vezes nós estamos tão envolvidos que nós esquecemos que Deus não nos chamou para os outros, Deus nos chamou para Ele. Que Deus nos quer para Ele. Que nada substitui o tempo que nós precisamos ter com Ele. Além do mais, João estava vendo a igreja sair quase como um trem sai dos trilhos. E ele pregava cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Quanto tempo ele tinha para orar? Quanto tempo ele tinha para ouvir? Eu canso de dizer, queridos, o Evangelho não é um poema. É a realidade da palavra real da eternidade. Quando nós vemos em Apocalipse que João viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo na mão o Evangelho eterno para ser pregado a todos aqueles que se assentam na terra. E o que esse anjo diz? Temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele que criou os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Olha como é simples. Mas é esse evangelho que deve ser pregado. Deus sabia que João tinha todo o material para entregar. E a preocupação que João tinha com a igreja é porque João amava a igreja. Porque ele sabia o quanto a igreja vale para Deus. Deus entregou o seu filho na cruz por causa da
igreja. De tão preciosa é que a igreja é para ele. Então, quando nós recebemos uma incumbência na igreja, nós precisamos saber que aquilo custou o sangue de Jesus, mas nem por isso. Aquilo deve valer para nos ausentar de Jesus. Olha, apesar de toda a preocupação de João, Deus permitiu que ele fosse para Patmos. Ele não parava de pregar. Ele não parava de pregar. E quando ele chega em Patmos, frustrado, chorando, triste, com certeza, a primeira coisa, porque Deus vai revelar o seu filho a João, para João mandar para a igreja. Deus diz para ele: João, você precisa de ter a revelação do meu filho para mandar para a igreja. A igreja precisa a revelação do meu filho. Se você está preocupado com a igreja, olha aqui. Jesus se apresenta para ele e diz assim: ó, João, primeira coisa, ele vê a igreja. Quando começa a revelação, porque apesar de Apocalipse ser a revelação de Jesus Cristo que Deus dá a João para João mandar para nós, a revelação começa no versículo 12. E ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, encontrei-me na ilha chamada Patmos. Por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim voz como de trombeta. Que Deus é esse que fala por detrás? Por que Deus falou por detrás? João estava numa ilha desértica do mar Egeu. Por que Deus ainda precisaria chamá-lo pelas costas? Por quê? Porque se você ouve um barulho atrás e você se volta, a sua mente, o seu interesse, toda a sua consciência está voltada só para aquele barulho. Ele queria exclusividade, por isso falou para trás, por trás. E quando João se volta exclusivamente para aquela voz, ele não viu outra coisa senão primeiro a igreja e depois um semelhante a filho do homem se movendo no meio da igreja. Primeiro ele vê a igreja. Deus primeiro mostra a noiva e mostra que o filho dele se move no meio da igreja. Deus está dizendo: João, não adianta você ficar pregando, falando, está muito bom. Mas a igreja tem dono. Você acha que eu não sei o que está acontecendo? Primeiro eu vou te mostrar. Escreve aí. Você vai mandar as cartas. Eu vou te dizer o que está acontecendo. Porque você não sabe. Você está em Éfeso, você não sabe o que acontece nos outros. Estão preocupados. Éfeso está precisando de arrependimento. Esmirna está precisando de consolo. Pérgamo está misturada com o mundo. Tiátira está com doutrina falsa. Sardes está morta, tem fama que está vivo. Filadélfia está legal. Filadélfia é noiva. Laodiceia é balofa. É gorda. Rica. Ouve até a voz, mas não abre a porta. Porque o noivo não faz falta dentro dela. Ela tem muito evento, muita coisa bonita. O cara que aqui faz falta de nada. Viu? Eu sei como está a igreja. Era ele dizendo: eu sei de tudo. Agora o que eu quero é o seguinte: sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois dessa. Manda avisar para o povo. Porque Jesus está se movendo. Então, quando Deus chama João,
É porque ele queria tirar João do burburinho. Porque ele queria que João tivesse a revelação para mandar para nós. João, até hoje, nós conhecemos muito mais pelo que ele escreveu e deixou para nós do que pelo que ele fez em Éfeso. Se ele tivesse trabalhado na igreja de Éfeso, quantos outros pastores que nós sabemos, teve Paulo, teve Timóteo, e depois quando Paulo manda buscar Timóteo, porque Timóteo ele queria que fosse ficar com ele em Roma porque ele ia morrer, Paulo mandou Tíquico para substituir Timóteo. Esses 4, João. Mas João, nós conhecemos, ele é muito mais útil para nós hoje pelo que ele deixou. Mas Deus o chamou em Patmos. Por que será que Deus o chamou em Patmos? Uma ilha desértica, sozinho com Deus. Por que que Deus quer essa exclusividade? Porque nós estamos divididos com tantas coisas. Tem um celular, não é? Tem tantas coisas para fazer. Como pastores, nós temos que ser apóstolos, evangelistas, pastores, profetas, mestres. Tem que ser 5 em 1. Quem foi que disse isso? Quanto tempo você tem de oração? Quanto tempo você se separa para ficar com Deus sem que a família interrompa, sem que as ovelhas interrompam, sem que as preocupações do dia a dia venham? João ali não tinha mais outra coisa para fazer. Era o céu, as gaivotas, as ondas e as rochas de Pérgamo, de Patmos. João, de certa forma, estava enclausurado. Ele estava preso. A diferença da prisão de Paulo para a prisão de João é que João estava preso parecendo solto. Por quê? João estava numa ilha. A ilha não tinha nada, a não ser a ilha. Vegetação escassa, rochas, e tinha o mar. O mar foi a grande prisão para ele. Porque o mar trazia lembranças. O mar passou a ser a grade da prisão dele. Porque o mar o impedia de acesso. Ele não tinha acesso à igreja, ele não tinha acesso a pessoas que falavam a língua dele, ele não tinha acesso aos rostos conhecidos, ele não tinha acesso à comida que ele gostava de comer, ele não tinha acesso a notícias lá de fora. Ele foi um menino nascido e criado na Galileia, tendo o mar diante dele. O pai dele, por tudo que sabemos hoje, era dono de uma companhia de pesca. Seguramente ele ficou sabendo da morte de seu irmão quando Herodes matou. Está lá no capítulo 12 de Atos. Ele saiu dali. Cadê a mãe? Cadê a família? Os amigos? Os outros colegas de ministério? E ele foi perdendo tudo, todos os hábitos, a sua pátria, a sua região, os seus hábitos. Mas tudo isso, por amor ao evangelho, isso tudo é pouco, não é? Mas lá, ele olhava aquele mar, e cadê o mar da Galileia? A solidão chega, ele era homem. A dor, a saudade batem forte. Sem ter com quem falar a sua própria língua, é difícil. E ele não tinha acessos por causa do mar. Agora, a viagem mais curta que eu fiz para Patmos foi mês passado, porque nós levamos um pouquinho mais de 2h30 num barco especial, mais rápido, para ir, para voltar. Porque normalmente no barco comum são 4h15. Você imagina naquela época como é que era?
Quanto tempo esse rapaz levou para ir? E para voltar? Não tinha como. Ele estava preso. Mas não era um presídio, não. A ilha era uma prisão. Ele estava cercado de água por todos os lados. Quando ele estava só, ele diz: encontrei-me em espírito no dia do Senhor. O que esse rapaz estava fazendo? Ele estava orando. É como se o ouvido dele já tivesse sido purificado de todos os sons. Todos os sons. O pensamento dele só tinha uma direção. A maior saudade era o mestre, que ele amava. E a grande preocupação, a igreja. E a dor, a frustração de não poder pregar a palavra. Ele disse que ouviu. Ele ouviu. Quantas vezes nós queremos entender quando Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Diga para você, você ouve? Você tem ouvido? Quando Deus tirou o povo de Israel, Deus fez tudo o que tinha que fazer. A primeira palavra que Deus disse, depois de ter tirado o povo, ele fez uma festa, né? Ele disse: eu vou executar julgamento sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E ele executou. Cada praga era contra um deus. A primeira foi sobre o deus Nilo. A água tua, que todo mundo diz que tu és Deus, virou sangue. Morreram os peixes. A praga das rãs foi contra a deusa Requete. A praga dos piolhos contra o deus Tote. Né? A praga das moscas contra o deus Baal, Zebub. E assim ele foi destruindo todos, até que teve a praga contra o deus Sol, que era o maior deles, Osíris. Escureceu. Deus apagou o deus deles, né? E aí teve a morte dos primogênitos. Depois que Deus tira eles dali, caminha com eles, diz assim: Moisés, diz ao povo que se purifique, eu quero falar com eles. Em outras palavras, eu quero que eles ouçam a minha voz. Tira do Egito, deixa atravessar o deserto. Quando eles estão no deserto, a sós, sem nenhum outro som, agora Deus vai falar, porque ele quer ser ouvido. Mas Deus não disse para eles ouvirem quando eles estavam no Egito, ou quando eles estavam na agonia da saída. Era muita confusão. Mas quando eles já tinham saído, diz ao povo que se purifique, que comece a pensar que eu vou falar. E Deus vai falar agora. Qual foi a primeira palavra? Ouve, ó Israel. Sou eu, o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, não terás outros deuses diante de mim. Pronto. Primeira palavra, ouve. Ouve. Deus quer ser ouvido. Meus irmãos, se Deus não é ouvido e ele tem boca e fala, ele vai ser ouvido. Se ele tem boca, mas não fala, é ídolo. Porque ídolo é que tem boca, mas não fala. Então Deus está falando. Jesus Cristo vem e diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo e elas me seguem. Ora, se o pastor não está ouvindo a voz, para onde está levando as ovelhas? Um cego guiando outro cego, cai os dois no mesmo buraco. Ouve. Quando Deus chamou Abraão: deixa a tua terra, tua parentela, casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha, Deus não disse qual era a terra. Ele disse: deixa tudo que tu tens, e ele tinha muito, ele era o príncipe ali, semita, o dono do lugar. O pai dele tinha morrido, Harã, o irmão dele, tinha morrido, deixou o sobrinho para ele cuidar. Ele era o príncipe. Abraão, como chamam os árabes, Ibrahim.
Tinha uma mulher bonita, tudo na mão dele. Reinava soberanamente. E Deus dizia: agora que você tem tudo, deixa tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quer? Vai. Ele foi. Para que terra? Ele não sabia. Ora, se ele não sabia para onde ele estava indo, e Deus disse que ia mostrar, ele tinha que ficar atento. Isso é o mínimo que uma pessoa inteligente chega à conclusão. Se eu não sei o caminho, eu tenho que olhar para o GPS. No caso dele, o GPS era a voz de Deus que ia falar. Então ele tinha que estar atento o tempo todo, que ele não sabia se Deus ia falar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E olha, ele andou. Eu não sei quantos anos ou quantos meses ele passou atravessando o deserto de Abadã. Porque eu morei na terra de Abraão 3 anos e meio. E nós tomávamos um avião, 1h10, chegávamos em Bagdad. E de Bagdad até o Cairo, mais 1h20. Ele chegou na Palestina a pé, com rebanhos. Mulher, quantas vezes, sei lá, reclamando, porque tinha uma boa vida, de uma hora para outra começou a perambular pelo deserto. Você já pensou, a princesa Sara, se estava gostando daquela história? No meio dos balidos das ovelhas, das brincadeiras de Ló, aquele homem teve que desenvolver uma consciência auditiva voltada para uma voz que ia falar. É como se você tivesse uma promessa de alguém que ia falar com você